Então, vamos pensar na oportunidade para as corporações daqui para frente. E talvez possamos pensar nisso em círculos concêntricos. A primeira é empresas que já têm uma estratégia de Bitcoin. A segunda envolve empresas de tecnologia e a terceira, empresas de capital aberto em geral. Então, qual é o argumento para empresas que adotam uma estratégia Bitcoin? Mineradores de Bitcoin. Empresas que podem ser negociadas publicamente que possuem produtos de ETP de Bitcoin. Empresas que possuem soluções de custódia ou troca de Bitcoin. Qual é o argumento para essas empresas adotarem o Bitcoin na sua planilha de balanço como ponto de partida? Pessoal, Sabe, quando eu penso nisso, eu começo com os mineradores de Bitcoin. Para os mineradores públicos de Bitcoin, o caso é que eles deveriam emitir dívida conversível e ações e deveriam comprar Bitcoin porque são públicas, têm crédito confiável, podem emitir títulos e arrecadariam dinheiro. Qual é a sua dívida barata? E investindo em um ativo que historicamente está valorizando, isso é muito benéfico para a estratégia de negócios deles. Eles já estão comprometidos com o Bitcoin a longo prazo. E você tem que acreditar que o Bitcoin vai subir e não cair para investir em um minerador de Bitcoin, certo? Não existe um modelo de negócio de mineração de Bitcoin que funcione a menos que o preço do Bitcoin aumente. E se o Bitcoin valorizar mais de 1% ou 2% ao ano e participação como um criativo, assim, é um caso bastante claro e a contabilidade pelo valor justo torna tudo ainda mais fácil, eu acredito. Eu acho que a próxima classe é de exchanges de Bitcoin e custodiantes e para os públicos, sabe, um Coinbase ou o que for. Bem, você trabalha convencendo outras pessoas a comprar e guardar Bitcoin. Então, para você estar comprando Bitcoin trimestralmente e guardando Bitcoin por conta própria, o Bitcoin envia uma mensagem aos seus clientes de que você realmente acredita que é um ativo de tesouraria e que está seguro com você. Você não pode, de boa fé, recomendar a alguém que compre um ativo que você acha tão arriscado que não quer usar dinheiro para comprar. Você sabe se você vai ser um custodiante. Então eu acho Block e Jack estão investindo onde acreditam agora. E ele lançou um produto para permitir que todas as pequenas e médias empresas que trabalham com a Square façam a média de custo em dólar para o Bitcoin. E então, desculpe quadrar o produto, mas bloquear a empresa agora está fazendo a mesma coisa. Certo, e isso mostra que, sabe, você acredite no seu próprio produto, apoie suas próprias ideias. Vocês são uma troca confiável e custodiante para fazer isso e depois ele mostra às pessoas como fazer. Acho que qualquer outra bolsa, seja privada ou pública, beneficia-se uma empresa pública. É meio fácil porque as empresas públicas podem emitir ações e dívidas conversíveis para fazer isso. Para empresas privadas, custodiantes privados, bolsas privadas na comunidade Bitcoin, meu conselho para eles, e muitos deles seguiram este conselho, é A, você aloca uma parte do seu tesouro em Bitcoin e B, se não tiver o suficiente. Em vez de levantar 50 milhões de dólares em capital de risco para financiar perdas operacionais ou operações, você levanta 200 milhões de dólares em capital e você investe 150 milhões em Bitcoin e 50 milhões em operações. Porque se você acredita que o Bitcoin é o futuro, então é obviamente benéfico. E se você não acredita que o Bitcoin é o futuro, deve desistir, vender a empresa e sair do negócio. Quem quer fazer negócios com alguém que está vendendo algo que acredita estar acabando, indo a zero, certo? Você perdeu sua posição moral. Ser um vendedor no espaço se você não apoiar é o futuro do ativo. Há uma sutileza de segunda ordem aqui que é: para as empresas públicas, os mercados de dívida conversível, gosto muito de um ativo altamente volátil. Então, se você é um minerador e emite dívida conversível e compra Bitcoin, então sua equidade se torna mais volátil do que antes. Mais líquido que o mercado de opções ganha vida que a dívida conversível volta à vida. Então, o valor da sua empresa cresce, o valor de mercado aumenta, seu prêmio se expande, você pode fazer isso novamente. Então é isso.
Isso é o oposto de dilutivo e arriscado. Isso, na verdade, reduz os riscos da estratégia de negócios e é rentável se você já estiver perdido. Bitcoin, como digamos um minerador de Bitcoin no seu público, é a maneira de sair de um buraco. Se você é uma empresa privada, você tem um grupo de capitalistas de risco querendo investir em empresas privadas, mas um capitalista de risco preferiria muito mais investir 200 milhões de dólares 5 vezes do que investir 50 milhões de dólares 20 vezes. É tanto trabalho investir 500 milhões de dólares quanto é investir 25 milhões. Então, na verdade, o problema com capital de risco é qual a utilidade dos recursos. Há acesso a capital infinito. Se você pode gerar um retorno maior que o custo do capital, se você pode superar o índice Standard & Poor's, você pode arrecadar bilhões e bilhões de dólares. Existe dinheiro infinito. Você sabe, o SoftBank ilustrou isso, então não é difícil conseguir o capital. O problema é o que você faz se alguém te der 100 bilhões de dólares em capital e o que você sabe, eles fizeram o WeWork. Certo, né? E você pode ver que o problema é investir demais em ideias ruins. Investir 20 bilhões de dólares no WeWork não dá muito certo, mas na verdade você pode investir 20 bilhões em Bitcoin e isso daria certo. Então, se você é uma empresa privada e tem uma estratégia de tesouro em Bitcoin, você realmente pode resolver dois problemas para seus investidores de capital de risco. Um problema é que você lhes dá um uso dos recursos que é altamente rentável, que supera o índice S&P. E enquanto esperam para ser pagos, recebem uma taxa de gestão de 2% e participação de 20%. Isso é um sucesso estrondoso, então é um problema resolvido. Mas outro problema que você resolve é que algumas pessoas não querem assumir um risco de alto e baixo ou iguais. Então, se você é uma empresa privada, pode realmente emitir uma ação preferencial, participativa, que parece um instrumento de dívida que você não precisa marcar para marcar. Assim, um investidor pode basicamente investir em Bitcoin e obter a valorização do Bitcoin sem ter o risco de desvalorização do Bitcoin. Tem uma escolha garantida ou um garantido benefício contábil. E isso realmente atrai alguém com um portfólio de investimentos. Isso resolve o problema para os sócios limitados. Eles não têm a volatilidade. Isso resolve um problema para os sócios gerais do VC. E então você é o empreendedor e você tem negócio de troca de Bitcoin e você quer competir com a Fidelity, Goldman Sachs e Coinbase. Pode até funcionar, mas competir com empresas 100 vezes maiores é complicado. Se você seguir a estratégia que eu acabei de descrever, se o negócio der certo, você ganha muito dinheiro e se o seu negócio operacional falhar, você ainda ganha bilhões e bilhões de dólares. Então você ganha muito dinheiro se falhar e ganha muito dinheiro se tiver sucesso e as pessoas que investem também ganham muito. E as pessoas por trás delas não têm a volatilidade do Bitcoin, elas apenas ganham com o Bitcoin e assim todos ganham. Então quem está perdendo? E a resposta é com capital digital ninguém está perdendo. E isso funciona com uma empresa privada, funciona com uma grande vaca leiteira privada como uma de 500 milhões de dólares. Empresa de serviços públicos ou de transporte ou algo assim, você faz apenas capital privado e não capital de risco. Funciona com um minerador de porte médio. E então, se passarmos para, empresas não Bitcoin, o mundo está cheio de empresas zumbis. E aqui está uma empresa zumbi. Uma empresa com 500 milhões de dólares em receita, que gera 80 milhões de dólares em fluxo de caixa, crescendo de 0 a 5% ao ano. E possui 2 milhões de dólares por dia em negociações de suas ações. É dinheiro parado, sem opções, 2 milhões de dólares em ações e é avaliada em uma vez a receita. Agora aí tem um pouco de dinheiro, pode ter centenas de milhões ou meio bilhão em dinheiro. Então que tipo de empresa é essa? Certo, isso é um zumbi. Qual é o seu futuro? Você não tem futuro porque as pessoas não negociam suas ações, porque nada de interessante acontece por um ano. Você pode verificar uma vez por ano. Por que eu compraria algo cujo futuro posso prever? Vai à falência? Não, as opções são valiosas. Não há volatilidade. As opções não valem nada. Então você vai compensar seus funcionários com opções de ações. Boa sorte com isso. As opções de ações são inúteis porque as opções são inúteis, entende? Quem é isso? Somos nós. Estou descrevendo a MicroStrategy em março de 2020. Era a nossa empresa, mas sabe como saímos dessa situação? Se você é uma empresa zumbi assim, você vai a uma
banqueiro de investimentos como Goldman Sachs ou Morgan Stanley e você diz me ajude, a resposta deles é que você precisa fazer um negócio transformador, uma aquisição transformadora, ou precisa fazer uma fusão, ou você precisa usar seu dinheiro para comprar um alto crescimento. Empresa crescendo 20% ao ano, então você recupera um pouco do crescimento no estoque, então você tem que fazer um acordo. Mas é difícil encontrar um negócio fácil de fazer por 500 milhões de dólares, onde o que você está comprando vai valorizar 20% ao ano, onde você pode realmente integrá-lo. Então, o que é essa coisa? Bem, isso é Bitcoin. Bitcoin é um parceiro de fusão universal, então você pode fundir qualquer empresa zumbi com Bitcoin. Na escala de 200 milhões de dólares, na escala de 100 milhões de dólares, na escala de 1 bilhão de dólares, na escala de 2 bilhões de dólares, na escala de 20 milhões de dólares. E é realmente reversível. Você pode fundir 20 milhões, pode reverter, pode testar. E o que acontece é que você pega uma empresa de 600 milhões de dólares com 10 milhões de dólares em ações negociadas por dia e compra 100 milhões de dólares em Bitcoin. A ação chama a atenção. Ela começa a dobrar a bola, fica volátil. Meu Deus, o Bitcoin caiu 20 milhões. Subiu 20 milhões, eles tiveram como um ano de más notícias. E todo mundo vende, mas aí você tem notícias boas por um ano, no dia seguinte todo mundo compra. E agora as negociações das ações triplicam. Agora as opções ganham vida, agora os funcionários estão sendo remunerados, agora há um futuro. Agora você pode chover, sabe? É esse enigma que eu expus. Se você é convencional, você faz a volatilidade desaparecer, você dá o capital e se precisar de dinheiro paga 10% de juros por títulos de alto risco. É assim que quando você precisa do capital, você não pode pagar pelo capital, certo? Não é isso perverso, se eu abrir mão do meu capital. E eu sabe, quando preciso, pago de 10 a 12% de juros, certo? Por outro lado, se eu inverter, eu compraria um pouco de Bitcoin, eu pegaria a volatilidade. O que importa se a volatilidade vem do Bitcoin? Agora não importa, a volatilidade da ação vai às alturas. Teto, o custo do capital cai a pique. Agora, quando você precisa pegar emprestado 500 milhões de dólares... Você nem precisa do dinheiro. Então, claro, o mercado oferece para você de graça. Certo? Então, você pode ser rico e ter dinheiro de graça. E tem alta volatilidade e alto valor de opção. E tem prejuízos operacionais por 100 anos. E essa é uma estratégia. Essa é a estratégia micro, certo? Foi o que fizemos. Essa é a estratégia Bitcoin. Ou você pode fazer o oposto, pode ser uma empresa zumbi e estar com o dinheiro parado. É mais provável que vejamos as empresas zumbis de médio porte. A receita de 500 milhões de dólares, a empresa de 1 bilhão de dólares de receita, com 5, 10 milhões de dólares de ações negociadas por dia. É mais provável que os vejamos migrando para o Bitcoin. Sabe, após o FASB, então você verá as empresas supermarcas mais bem administradas porque sentem que não precisam de ajuda de ninguém. Mas essas outras empresas, existem 1000 empresas. O número 1 intérprete do Russell 2000 foi incrível. Para micro, o número 2 em desempenho foi a microestratégia. E as duas empresas representam cerca de 35% do retorno do Russell 2000, certo? E quanto às 1000 empresas restantes? Eles são públicos, certo? Então, sabe, eu acho que esse é o próximo desenvolvimento interessante e oportunidade aqui.